Graça e paz, irmãos. Estou aqui para gravar mais um vídeo para nós falando a respeito de santificação, que é algo de suma importância para a igreja neste momento. A santificação é aquilo que nos faz entrar no reino de Deus, é a porta de entrada para o reino dos céus. Você pode observar que as duas vezes que o trono de Deus ele é visto, quando Isaías ele vê, né, o trono de Deus lá em Isaías 6, quanto João também vê em Apocalipse 4, eles veem os anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Engraçado que se você não vai ver falando assim, fiel, fiel, fiel ao Senhor. Leal, leal é o Senhor, soberano, soberano é o Senhor. Não, mas santo, santo, santo é o Senhor. Porque santidade é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Isaías 35:8 diz assim, que o caminho é santo e o ímpio não passará por ele. É como se você tivesse, vamos imaginar assim uma linha de produção. Vamos imaginar uma linha de produção de veículos. Naquela linha de produção, acabou a produção, vai para o controle de qualidade. E chega ali no controle de qualidade, a santidade, ela não foi encontrada, ele vai voltar. Se há alguma coisa ali que não agrada, ele vai voltar. Então, santidade é aquilo que nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Santidade é abter-se do pecado, é afastar-se do pecado, afastar-se do mal e se aproximar de Deus. Então, santificação. Hebreus 12:14, né? Diz que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não importa se tem título, não importa se o que fez, sem santificação não passa. É o controle de qualidade de Deus. É o padrão de qualidade. Nós podemos ver isso no Velho Testamento. No Velho Testamento, Arão e nem seus filhos eles não poderiam entrar no tabernáculo para oferecer um sacrifício se eles tivessem pecado. Se eles tivessem pecado, eles morreriam. A mesma coisa acontecia com o sumo sacerdote. A mesma coisa aconteceu com... Nós podemos ver lá em Josué, né, 7, Josué quando vence a batalha de Jericó, e aí existia uma cidade pequenininha chamada Ai, e ele envia para lá 3.000 homens, achando que seria capaz de vencer, porque haviam vencido Jericó, lá era uma cidadezinha pequena, e morreram. Os homens morreram, perderam a batalha, por quê? Porque havia pecado, porque Acã havia pecado. E enquanto não foi tirado o pecado do meio deles, a vitória não veio. E quantas pessoas pagaram com a sua própria vida por causa do pecado. Então, santidade é algo de suma importância para a igreja. E é ela que nos coloca no reino dos céus. Através de quê, irmã? Então, a primeira coisa, vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos parar aqui. Primeiro, é Deus que nos santifica. O mesmo Deus de paz vos santifique. Para quê? Para que apresenteis o vosso espírito, alma e corpo plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque sem isso aqui, nós não entramos. Sem a santificação. Então, o Senhor, Ele nos santifica. E Ele nos santifica através de quê? Através de quê? A santificação, ela vem através do quê? Do sangue de Jesus. Através de Jesus Cristo. Hebreus 13, versículo 12, fala assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele padeceu para quê? Para santificar o povo pelo seu próprio sacrifício. Então, nós somos santificados através do sangue de Jesus. Hebreus 10:14 fala mais ou menos a mesma coisa.
E vários outros versículos, né? Porque com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, eu sou santificada através de Jesus, através do sangue de Jesus. Segunda coisa, eu também sou santificada pelo Espírito Santo. Então, primeiro eu sou santificada através do sangue de Jesus, depois pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele está nos convencendo do pecado e nos levando a afastar do pecado, o que ele está nos fazendo? Nos santificando. Então, o Espírito Santo é ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é ele que intercede por nós e é ele que nos convence de todo pecado. É aquele que quando nós pecamos fica lá, né, incomodando assim, é aquele incômodozinho que nós sentimos lá no fundo da nossa alma, conserta, e aí nós consertamos. Por quê? Porque o Espírito Santo, a voz dele, está falando conosco que aquele caminho é caminho de morte, para nós voltarmos para o caminho que nos conduz à vida eterna. Certo? E lá em João 6,63 fala que é ele que vivifica a palavra. É ele que vivifica o nosso espírito quando nós aceitamos Jesus e ele vem habitar no nosso espírito. Então, o Senhor nos santifica através do sangue de Jesus, ele nos santifica através do Espírito Santo e também nos santifica pela sua palavra. Nós vamos ver um texto que está aqui em Efésios 5, do versículo 25 ao 27. E Jesus também, quando ele, lá em João 17, quando ele está fazendo a oração por nós, né, por todos aqueles, pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam herdar a salvação, ele fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados através da palavra. Efésios 5, 25 fala assim, do 25 ao 27. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Por que Jesus morreu, né? Para nos santificar, nos purificar, para quê? O verso 27 fala para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o objetivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja seja santa, porque eles são santos. Não tem como, né, uma noiva e um noivo haver um julgo desigual entre eles. Então, se o noivo é santo e a noiva for impura, é um julgo desigual. Então, a noiva ela tem que ser santa como o noivo é santo. E muitas das vezes nós achamos que basta aceitar Jesus, frequentar uma igreja, viver uma vida, né, de vez em quando vai lá num culto e acabou. Não, irmãos, é a coisa muito séria. Como eu falei para vocês, Isaías 35:8 fala: o caminho é santo, o ímpio não passará por ele. Então, nós temos que viver num caminho de santificação. E para eu ter santificação, eu preciso aceitar a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso ouvir o Espírito Santo e eu preciso conhecer a palavra. Porque ele vivifica a palavra. Ele traz vida para a palavra. Então, eu preciso dessas três coisas. Eu preciso que a palavra, porque como é que eu vou saber? Como que eu vou conhecer Deus? Através da palavra. Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Através da palavra. Isso tudo para quê? Para nos levar ao quê? A obedecer. Qual que é a participação do homem na santificação? A participação do homem, irmãos, é através da obediência a toda a palavra. E a palavra nos ensina a obedecer a Deus, a obedecer os pais, a obedecer os líderes, a obedecer às leis governamentais. Então, quando eu desobedeço uma lei, eu estou desobedecendo a palavra. Então, é muito sério mesmo.
Romanos 12, versículo 1. Vamos lá ver o que fala. Romanos 12, 1. Eu gosto de ler, sabe, irmãos, bastante versículos, porque a palavra, ela é a palavra que ela é viva e eficaz. E tudo que é falado tem que ser confirmado. Eu sei esse versículo de cor, né? Mas eu faço questão muitas das vezes de abrir. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem como você prestar um culto racional sem conhecimento? Não tem. Você tem que ter conhecimento. Para você concordar com uma coisa, para você discordar, você precisa ter conhecimento. Então, o que nós temos que fazer? Nos apresentar. Nos apresentar a Deus, nos apresentar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, me guia. Falar como Isaías falou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para isso, eu preciso me dispor. Eu tenho que me dispor para ser trabalhada pelo Espírito Santo. Nós somos, né, o vaso e Deus, ele é o oleiro. Então, nós temos que ser trabalhados a cada dia pelo Espírito Santo. Deus tem que trabalhar em nós tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Né? Os nossos maus gênios, as nossas faltas de perdão, as nossas iniquidades, aqueles pecadinhos de estimação que precisam ser tirados. Por quê? Porque Jesus está às portas. E é tempo de santificação. Então, como que o Senhor vai me santificar através da palavra se eu não leio a palavra, se eu não conheço a palavra, se eu não pratico a palavra? Né? Então, nós temos que prestar muita atenção, porque irrepreensível é aquilo que você olha e não vê nenhum motivo de repreenda. Nada que possa repreender. Inculpável, sem culpa alguma. Esse é o padrão de Deus. Ele é santo e ele quer que você seja santo. Esse é o padrão dele. Então, nós temos que consertar, porque Jesus está às portas. E ele vai vir buscar essa igreja dessa maneira, gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa, pura. É essa igreja que ele vai vir buscar. Então, nós precisamos nos apresentar, através disso, da obediência, a obediência à palavra, a obediência a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Obedecendo a palavra. Como que eu obedeço a Jesus? Obedecendo a palavra. Como que eu obedeço ao Espírito Santo? Obedecendo a palavra. Tudo está aqui. O que está na palavra é o que você vai guardar. O que está na palavra é quem você é. O que está na palavra é o que você pode. Né? O pastor Márcio sempre falava assim: eu posso fazer tudo aquilo que a palavra fala que eu posso fazer. Então, você pode fazer aquilo que a palavra fala que você pode. E você não pode fazer aquilo que a palavra também fala que você não pode fazer. Agora, por exemplo, a palavra fala que nós temos que obedecer às autoridades constituídas. Aí está na hora de fazer festa, de ter aglomeração. Se a lei está falando que não, então se eu não obedeço, eu estou caindo em contradição com a palavra. Então é hora de nós pararmos e refletirmos em que santidade é essa que nós estamos tendo. Que santidade é essa? Então, quais que são os benefícios da santificação? A primeira coisa, ela promove crescimento espiritual. Claro, a partir do momento que eu conheço a palavra e que eu pratico a palavra, eu vou crescer espiritualmente. Eu vou crescer em conhecimento, em sabedoria, em graça. Eu vou crescer. A partir do momento que eu conheço a palavra, é algo natural. É os frutos que eu vou produzir. Né? É através do conhecimento da palavra, eu vou ter um crescimento espiritual. E esse crescimento, ninguém produz fruto antes de crescer. Você cresce, depois que você cresce é que você vai produzir frutos. A ovelha, para ela gerar outra ovelha, ela precisa primeiro ser uma ovelha adulta, não uma criança. Às vezes a pessoa ela se converte e fica sendo criança a vida inteira. Então ela precisa amadurecer, que é o conhecimento que vai trazer isso para você. A santificação vai trazer esse crescimento espiritual, porque a santificação ela só vem através de Jesus, do Espírito Santo e da palavra. Então não tem jeito, não é mesmo? Outra coisa, fé.
a nossa fé se torna muito mais forte. Como aqui eu estou em Romanos, eu vou ler aqui Romanos 1:17. Fala assim, olha, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando nós somos santificados, que nós buscamos, nós nos apresentamos para sermos santificados através do sangue de Jesus, através do Espírito da palavra, a nossa fé, ela cresce, ela vai sendo exercitada. E de fé em fé, nós vamos crescendo, porque fala assim, o justo viverá pela fé. Então, nós vivemos não pelas coisas que nós vemos, mas pelas coisas que nós cremos, pelo aquilo que nós cremos que vai acontecer. E a santificação, ela prepara o crente para ser usado por Deus. Deus usa aquele que santifica. Vamos lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Depois Tessalonicenses aí vem Timóteo. 2 Timóteo 2:21. Diz assim, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Vou ler de novo. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, a santificação, ela também faz com que tenha crescimento espiritual, que a nossa fé aumente e ela também nos coloca preparados para toda boa obra. Ela nos prepara para toda boa obra. Ela prepara o crente para ser usado. Como nós estamos aqui em 2 Timóteo, vamos ler o 16 e o 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, eu preciso ter conhecimento. Preciso de Bíblia. Eu preciso me apresentar, me dispor, falar, Espírito Santo, eu estou aqui, me revela a tua vontade, me revela, e vai ler a palavra, e a vontade de Deus, ela vai sendo revelada nas nossas vidas, e Deus vai trazendo resposta para tudo aquilo que nós oramos, e nós buscamos. Outra coisa, ela nos torna aceitos por todos. Olha que Mateus, vamos lá, Mateus 5, e Romanos também. Vamos Romanos primeiro. Romanos 14:18. Diz assim, 17. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Deus, ele dá honra a quem honra, a quem honra. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E aí o que acontece? Porque nisso serve a Deus agradável, porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Por quê? Porque se você tem santidade, você não vive com contenda com ninguém. Não é que falou? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5:17, o próprio Jesus, né, falando lá, ele fala o seguinte, fala de nós como luzeiros, né? Creio que é isso mesmo, 5:17. Não é isso, né? É 5... Peraí, irmãos. Eu anotei aqui. 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz.
resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha para você ver. Deus quer te colocar num lugar de prestígio, de privilégio. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam Ele em você. Mas como se Ele é santo, as pessoas só vão ver Ele em você se houver santidade na sua vida. Ele quer que você resplandeça como uma luz. Ou seja, você esteja em lugares altos, porque a luz ela não é colocada debaixo da cama, a luz ela está nos lugares altos, e a luz resplandece diante de todos os homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora, como que as pessoas vão ver Cristo em você? Através da santificação. Através de tudo isso aqui que eu falei com você. Do sangue de Jesus, da obra do Espírito Santo e da palavra. Você é santificado. Você é santificado para que haja crescimento espiritual, para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja usado por Deus, para que você seja aceito pelos homens. E outra coisa, para que você tenha autoridade diante dos demônios. Vamos lá em Atos 19. Atos 19. Acho que todo mundo, a maioria deve conhecer essa história. Atos 19, do 12 ao 16. Eu vou ler alguns versículos, tá, irmãos? O 12 diz assim, que de sorte que até os lenços e aventais, está falando sobre Paulo, que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam através dos aventais, dos lenços e aventais que se levava de Paulo. Aí alguns exorcistas viram aquilo acontecer e chegaram a tentar expulsar um demônio. Só que aí eles chegam para os demônios e falam assim, e alguns dos exorcistas, 3, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram sete filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem é você? Você tem alguma autoridade? O reino do inferno nem sabe quem é você, não sabe nem quem são vocês. Aí o verso 16 fala assim, saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno se assenhorou deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha para você ver, foram envergonhados. Enquanto que a santificação, ela nos coloca nesse lugar de honra, das pessoas reconhecerem Jesus em você, da sua luz brilhar, dos homens verem as suas boas obras e glorificar a Deus, o Deus Pai que está nos céus. Mas a pessoa que não tem o Senhor, ele vai querer usar o nome de Jesus, vai ser envergonhado. Igual esses filhos de Sevas. O diabo sabe quem você é. E ele falou, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e você, quem é você? Você tem autoridade sobre mim? Se você está em pecado, autoridade alguma você tem. Autoridade alguma. Pelo contrário, o pecado dá legalidade para o diabo atuar na sua vida. Então, a santificação faz tudo isso. E ela prepara o crente para a vinda de Jesus. Por meio dele, somos conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É o que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Não vou ler mais versículos, né? Tem também Apocalipse 22, 11, 2. 2 Pedro 3, 4. Mas eu vou ler aqui de novo Tessalonicenses, que está mais fácil aqui para mim, porque o vídeo vai ficar muito longo. Para o vídeo não ficar muito longo. Fala, né, de novo. Primeiro, né? 1 Tessalonicenses 5:23, estou falando segundo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que vai nos fazer entrar nos céus é a nossa santificação. Sem santificação, ninguém vai entrar. Deixa eu ver aqui. Eu já estou aqui em Pedro. 2 Pedro 3, 4. Diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, a terra, que foi criado, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo, de então coberto com as águas. Aí vai falando tudo, de tudo, de tudo, até que no final, eles falam assim no 3,14. Por isso, amado, aguardando essas coisas, procurais dele, sejais achados imaculáveis e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longa humanidade. Aí vai falando várias coisas. E no final ele fala, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus, a ele seja a glória, assim como nos dias da eternidade. Amém. Então, a igreja, ela precisa o quê? Estar santa. Ela precisa estar santificada. Porque sem essa santificação, e é tempo, irmãos, é tempo, porque mais do que tudo, mais do que todas as coisas, Jesus está vendo aí. Jesus está chegando. E ele vai vir buscar uma igreja dessa maneira. Ele não vai vir buscar uma igreja suja, impura, não. Apocalipse 22, 11 fala assim, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Somos o quê? Santificados para as boas obras. Somos santificados para que a glória de Deus resplandeça em nós. Somos santificados para entrarmos nos céus. O padrão de Deus é santidade. Então, tenha isso na sua mente. Santidade. E procure ser santo, porque o seu Deus é santo. E sem santidade, não entra nos céus. Sem santidade, não passa pela porta dos céus. Amém? Irmãos, tem algo que o pastor Márcio Valadão sempre fala, e eu gravo algumas frases, né? E ele fala assim, limpo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Então, hoje é dia de nós nos lavarmos de tudo e pedirmos a ajuda do Espírito Santo para nos mantermos santos, para nos mantermos irrepreensíveis e inculpáveis para a vinda dele. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo um pouquinho sobre santidade, sobre santificação e sabendo que o nosso Deus, ele é santo, santo e santo. E você é filha dele, você é filho dele. Então você tem que ser santo, santo e santo. Por que 3 vezes? Espírito, alma e corpo. Não é isso que fala aqui em 1 Tessalonicenses 5:23? Que em tudo seja santificado o seu espírito, alma e corpo. Então, santo o espírito, santo a alma e santo o corpo. Para quê? Para que apresenteis a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Espero que você tenha aprendido com esse vídeo e até a próxima. Deus abençoe vocês.